Oi, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do Professor Linde, e hoje mais um vídeo semanal para você desfrutar de conteúdo falando sobre redação, e redação de forma específica do concurso da Polícia Militar de Pernambuco, que está aí, mas a gente faz essa geral, né, com foco na Polícia Militar de Pernambuco, que o edital está aberto. E hoje temos uma temática bem interessante. Nós vamos apresentar aqui algumas sugestões de temas por eixo temático, tá bom? Você vai saber o que é só você conferir aí na nossa tela. Mas antes, eu quero dizer para você, para se inscrever no nosso canal, dá um like, porque quando você se inscreve e dá o like, o YouTube, o algoritmo do YouTube, reconhece a relevância do nosso conteúdo e vai sugerir para outras pessoas. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe e também dê um joinha, um gostei, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo aí agora. De olho na telinha, meu amigo e minha amiga. Hoje vamos falar sobre temas de redação por eixo temático, tá bom? Vamos primeiro entender o que seria o tema por eixo temático. Entendamos primeiro que eixo temático é um conjunto de temas para você elaborar sua estratégia de redação, tá? Vamos entender da seguinte forma: eixo temático é a ideia principal e o tema é a ideia secundária, que está dentro daquela ideia principal. O eixo temático é aquilo que nós chamamos de estrutura macro e os temas são a microestrutura que estão dentro dessa estrutura macro que chama eixo temático, tá bom? Vamos pensar um eixo temático, como a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, ecologia e meio ambiente. É um tema amplo, é um eixo temático. Dentro desse eixo temático, a gente pode abordar diversos temas, como desmatamento da Amazônia, mudanças climáticas, poluição dos rios, poluição dos mares. Então, enfim, tem uma série de temas que a gente pode abordar dentro desse eixo temático. Mas eu quero convidar você agora para fazer um estudo mais aprofundado, da seguinte forma: preste bem atenção. É bom sempre você estudar os eixos temáticos que nós vamos apresentar aqui hoje, para que você tenha uma dimensão real de toda a estrutura do tema, né? Em questão do tema. Por exemplo, você pode pesquisar sobre ecologia e meio ambiente de uma forma geral. Quando você se deparar com o tema de ecologia e meio ambiente, você vai saber especificar causas e consequências daqueles problemas, tá bom? Do determinado problema, tá? Por exemplo, desmatamento da Amazônia, você pode usar as mesmas causas para, talvez, mudanças climáticas, digamos, descaso estatal pode ser uma, a fiscalização precária ou precariedade na educação. Então, você pode usar para diversos temas voltados àquele eixo temático, tá? Então, é muito importante que você adquira essa visão ampla do eixo temático, estude sobre o eixo temático para que você possa compreender cada tema dentro desse eixo temático, tá? Então, depois de fazer esse apanhado, vem para cá, vamos conferir agora alguns eixos temáticos que nós separamos para você, para que você possa estudar. O primeiro é ecologia e meio ambiente, tá? Como já falei, ecologia e meio ambiente é um tema amplo, uma ideia geral de alguns temas que nós vamos discorrer aqui agora para vocês. Desmatamento da Amazônia ou na Amazônia é um tema dentro desse eixo temático. Mudanças climáticas também, um tema bem pertinente. Uso descontrolado de agrotóxico, o descarte de resíduos sólidos na natureza, também é um tema que está bem pertinente para a gente. Estamos vivendo um tempo de total angústia do nosso planeta, né? Digamos assim. Problemas ecológicos aí são constantes e a gente está sentindo esse reflexo. Por exemplo, mudanças climáticas. Nós estamos, nesse momento, com temperaturas elevadíssimas.
o calor está muito forte, né, em várias regiões do Brasil, enquanto que outras a gente vê assim com a questão de enchentes que está prejudicando também. Muitas outras questões ambientais que a gente não está colocando aqui agora, mas você pode imaginar aquele problema que está acontecendo em Maceió, na cidade, na capital do estado de Alagoas, que tem aquele problema do solo ceder, né? Que também não deixa de ser um problema ambiental. Aqui nós temos também desenvolvimento econômico e sustentabilidade, claro, é um tema bem pertinente que a gente tem que aprender a consumir, mas com a responsabilidade de que não deve agredir o planeta. Depois temos, depois de desenvolvimento econômico e sustentabilidade, tem aí comércio ilegal de aves, de animais silvestres, tá? Poluição sonora, que é outro tema bem pertinente. A gente que mora na cidade, a gente vê isso, a gente tá sempre em contato com essa realidade e percebemos que há pessoas que ligam o som, né, numa altura de decibéis acima daquilo que é permitido ao ouvido humano e acaba prejudicando a saúde também da população. E é um tema bem pertinente. Além do som alto, tanto de paredões como de algumas casas também, nós temos o barulho do trânsito, o barulho de tanta coisa que a gente encontra no dia a dia. Outro tema bem interessante, obsolescência programada e lixo eletrônico. Olha só, minha gente, esse celular que você tem aí, esse iPhone, seja lá o que for, ele, quando você adquiriu, ele já saiu da empresa, da loja, com o prazo de validade já estabelecido. Para quê? Para que você amanhã tenha necessidade de adquirir outro. E a cada dia que você está usando e que a gente vê aquele problema de atualização de aplicativos e tudo mais, aí é que o seu iPhone, o seu celular vai ficando cada vez mais obsoleto por conta dessa programação e você tem que consumir mais. É um tema bem pertinente. Então tá aí, nós elencamos aí esses temas do eixo temático Ecologia e Meio Ambiente, tá? Mas tem uma série de temas que a gente pode ver no dia a dia, algumas questões, alguns problemas que estão acontecendo no nosso planeta, sobretudo no nosso país. O segundo eixo temático, a gente vai agora para saúde, e selecionamos aqui alguns temas pertinentes, porque você deve perguntar, por que saúde? Será que viria algum tema voltado à saúde? Bom, nós tivemos a experiência da pandemia do coronavírus e depois dessa experiência que nós tivemos, alguns concursos resolveram explorar mais a questão da saúde. Então, esses temas que antes eram mais restritos a área de saúde, realmente a concurso voltado para a área de saúde, hoje esses temas também estão presentes em outras áreas, inclusive de segurança pública, tá? Mas eu quero chamar a atenção para você que, embora a gente esteja com o edital aberto aí para o PM Pernambuco, nós temos aqui para você também outros concursos na linha de tribunais, na linha também de carreiras policiais, ou até no âmbito de educação, de saúde. Esses concursos também exigem esses tipos de temas voltados para questões bem atuais da nossa realidade. Então, dentro desse eixo temático da saúde, o que é que a gente pode encontrar aqui? Primeiro, olha o que a gente sugeriu. Depressão juvenil. É bom que você tente aí estudar um pouco sobre a questão da depressão juvenil. Tem muitos jovens hoje que encontram-se em estado de depressão, alguns até depressão profunda. A gente percebe que tem várias consequências e o ápice dessas consequências é quando comete o suicídio. Então é um bom tema para que a gente possa refletir bastante. Epidemias no Brasil, como já falamos, a partir da epidemia do coronavírus, da pandemia, né, do coronavírus. Então, nós temos aí várias epidemias e isso pode também ser
refletido por nós. Outro tema bem interessante esse tema. A gente já vive essa realidade há muito tempo, mas com a questão pandêmica, o tempo pandêmico que nós vivemos, essa discussão voltou à tona. A questão da vacina e negacionismo científico, né? Muitas pessoas alegavam que a vacina provocava várias questões, vários efeitos colaterais, né, nas pessoas. E geralmente esses debates surgiam a partir de algumas teses rasas, né? E ia contra o conhecimento científico. É muito bom também você aprofundar nesse tema. Outro tema bem interessante, o uso de cigarros eletrônicos pelo jovem. Olha só, a juventude atual não teve a experiência que nós, por exemplo, tivemos quando assistimos uma campanha mais forte contra o tabagismo, desculpa, uma campanha mais forte contra o fumo, né? A questão do cigarro, e foi mais fácil da gente superar isso. Hoje a gente não vê uma campanha muito forte, pelo contrário, a gente vê uma campanha mais favorável ao consumo, né, do tabaco. E agora, com o uso de cigarros eletrônicos, que muitos, desculpa mais uma vez, em que muitos dizem que é menos prejudicial, mas alguns especialistas já falam que pode ser mais prejudicial do que o cigarro comum, porque também possui algumas substâncias viciantes. Então é muito bom, um tema bem interessante para você estudar. Fome e insegurança nutricional. Quanta gente aí não sabe se vai comer amanhã, né? Então é uma insegurança nutricional que nós temos. Carência de saneamento básico, dentro também dessa questão de saúde pública no Brasil, e lesões por esforço repetitivo. A gente está vivendo de uma forma tão tecnicista, a gente está todo dia com o celular, sempre numa posição, fazendo os mesmos esforços, né? Mesmos movimentos contínuos, e isso está causando também lesões por esforço repetitivo, tá? E aí agora vem a terceira dica aí de eixo temático. Tecnologia também está bombando, muitos concursos estão colocando tema, sugerindo tema voltado à tecnologia, né? O concurso da Polícia Militar da Paraíba, recentemente, já foi nessa linha, sobre a questão das redes sociais, né? A exposição, superexposição nas redes sociais, uma coisa assim. Então já tem muito essa linha também de tecnologia, da comunicação digital. Tudo isso está numa ascensão, e muitos concursos já estão empregando como tema em suas redações, tá? Primeiro tema dentro desse eixo temático, que é tecnologia e redes sociais. Inclusão digital. Claro, hoje é uma necessidade. Muitos são contra ainda, muitas pessoas não se adaptaram aos meios digitais, mas há uma necessidade sim da inclusão digital hoje, né? Desemprego estrutural decorrente da tecnologia. Outro também óbvio aí para a sociedade viver bem. Porque as profissões atuais estão nascendo a partir do emprego da tecnologia. E quem não sabe dominar essa tecnologia está ficando um pouco para trás, né? Isso é claro, no nosso dia a dia a gente pode perceber. Desinformação no século XXI. Agora que a gente está vivendo esse período de pós-verdade, né, como se chama, um conceito desenvolvido para o nosso tempo, o período de pós-verdade, a desinformação é algo assim muito forte. A gente tem muitas fake news, a gente tem meias verdades, a gente vê tantas desinformações para desviar o foco de certas situações, tudo isso, e é um tema bem pertinente.
A questão da desinformação está em todos os âmbitos, em todas as áreas, né? Na área política, até na área religiosa, de um modo geral, a desinformação no sentido também de manipular, manipular a população, está presente também aí. Então, é um tema bem pertinente e provoca consequências gravíssimas. Outro tema interessante é vício em tecnologia. Tá? Quem não tem hoje, né, está muito difícil encontrar alguém que não tenha um pouco de vício em tecnologia. Né? Então tem que trabalhar bem isso. Influência das redes sociais na procura de emprego. Você sabia que hoje o seu currículo é rede social? Claro. Muitas empresas vão nas redes sociais da pessoa para ver o seu perfil, ver o seu comportamento, como é que ele age, se ele se encaixa de fato no perfil daquela empresa que quer contratar. Então, hoje sim, as redes sociais têm uma influência muito grande na contratação e também na demissão de empregados. Uso excessivo das redes sociais é um problema também muito sério, né? Se você for perceber, a gente de uma hora para outra passa vários tempos, né, nas redes sociais e não percebe. E deixa de gerar outras ações no nosso dia a dia. Bullying nas redes sociais, isso é muito forte, né? Bullying nas redes sociais é algo muito forte, é um tema bem pertinente. Redes sociais e direitos humanos, é importante que se trabalhe as redes sociais com o fator dos direitos humanos, porque até onde algumas publicações não ferem direitos humanos, ou também usar as próprias redes sociais para difundir os direitos humanos. Crimes cibernéticos, né? Muita gente caindo em golpes cibernéticos, tem muita coisa aí que você tem que entender mais sobre crimes cibernéticos, porque é um tema bem pertinente. Empreendimento nas redes sociais. Muitas pessoas usam as redes sociais hoje para empreender. Então é um tema bem, bem pertinente aí. Ditadura da felicidade. A ditadura da felicidade nas redes sociais, isso é uma coisa muito forte também. E dentro dessa linha aí, bem parecida, tem a síndrome de FOMO, que é aquela questão da pessoa se sentir de fora de tudo isso. A pessoa vê tanta gente feliz nas redes sociais, as pessoas vê tanta coisa que a pessoa sente que ela, por não ter aquilo, ela sente a necessidade de estar envolvido com aquela situação. Você pode depois pesquisar um pouco mais sobre a síndrome de FOMO e você vai perceber como é um tema também bem atual. E aí agora vem o quarto eixo temático, que é direito e cidadania, que é algo bem presente na nossa sociedade. Então o primeiro tema seria cidadania e participação política, que é um tema forte também, porque a política hoje, ela desenvolve um descrédito tão grande, né, diante da população, que a população acaba também tirando o seu senso crítico de não olhar a política como instrumento de transformação social. E muitas vezes tem uma propaganda muito forte em cima da ridicularização da política por conta de vários políticos, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender que a política é um instrumento, sim, de transformação social e que nós, como cidadãos e cidadãs, somos convidados a participar. Então, é um tema bem, bem pertinente para nós. Violência eleitoral, também. As últimas eleições deixaram claro, né, essa questão da violência eleitoral. Ideologia A, ideologia B, um do lado, outro de outro, provocando aí muito ódio, muito discurso de ódio, a divisão do país, tá, tudo isso, e de certo modo isso no período eleitoral foi bem mais forte, né? Muitas brigas, tudo, alguns casos de homicídio, né? Tudo isso é um tema também bem atual. E agora que se aproxima, a cada pleito eleitoral que se aproxima, a gente pensa mais nessa situação. Outra questão é democracia em crise, né? A gente vê que, por ser uma democracia muito jovem ainda no nosso país, ela vive uma crise, né? Então, o conceito de democracia ainda não foi, de certa forma, entendido por nós, cidadãos brasileiros.
Por isso, há esses embates que a gente vê com frequência. Outro tema bem interessante, livre manifestação ou ataques à democracia, né? Então, tem que saber diferenciar isso. Democracia e direitos das minorias é um tema também bem pertinente para que você possa refletir. Outro tema interessante, participação dos jovens na política. A gente vê que a juventude hoje pode estar ainda muito afastada da sua participação na política com o senso crítico apurado, com aquele estilo de cidadão que tem esse compromisso de participar. Então, bom, nós vimos aí o quarto eixo temático. Agora nós vamos para o quinto eixo temático, que fala sobre violência, crimes e segurança pública. Segurança ou insegurança pública. E aí vem um tema bem interessante, que é sempre atual, né, gente? Convenhamos, feminicídio no Brasil é um tema sempre atual, sempre será um tema atual, né? Porque, infelizmente, as taxas de feminicídio no Brasil ainda são altas, não é isso? E a cada dia a gente percebe isso. Hoje, neste momento que a gente está gravando essa aula para vocês, a gente eu vi um vídeo de um policial, né, que atirou na sua esposa, né? Não é o fato de ser policial, porque isso acontece com cidadão civil de um modo geral. Mas estou relatando esse fato porque foi hoje, no momento que a gente estava, nesse momento que a gente grava esse vídeo, eu acompanhei e isso aconteceu em São Paulo, né? Então o feminicídio ainda é muito grande, né? Redução da maioridade penal, avanço ou retrocesso? Aí você vai defender se é avanço ou retrocesso a redução da maioridade penal. É um tema também sempre atual. Sistema carcerário brasileiro, a questão da crise no sistema carcerário, a superpopulação, né, a superlotação, os problemas que surgem, as brigas de facções, né, tantas rebeliões, tudo mais, a questão do fator higiênico, insalubridade, tudo isso que acontece dentro do presídio e que às vezes reflete cá fora, né? Sobretudo quando se trata de briga de facções. Mas o grande problema é a questão da ressocialização, que ainda fica muito a desejar na estrutura carcerária do nosso país. Portanto, é um tema bem pertinente e, sobretudo, para aquelas pessoas que vão fazer o concurso de Polícia Penal. Polícia Penal da Bahia, por exemplo, em que o edital está aí já no forno, né, prontinho para sair, tá bom? Tecnologia ao serviço da segurança pública, que a gente poderia tanto botar lá na tecnologia como aqui, mas a gente fez questão de colocar nesse eixo temático para mostrar o quanto que a tecnologia pode ser uma aliada da segurança pública. Intolerância religiosa, isso é muito forte. A intolerância religiosa, às vezes, ela é usada para justificar atos de agressividade, né? Atos de falta de respeito à religião do outro, né? Ao ser humano de modo geral, por conta do credo. Então, isso é muito forte hoje, sobretudo quando se trata de religião de matriz africana, a intolerância religiosa é muito forte. E isso é um tema bem pertinente, um tema bem atual. Racismo recreativo também é um tema. Por que recreativo? Porque é uma forma de racismo velado, através de brincadeiras, né? Uma piada aqui, outra ali, e a pessoa diz assim, não, eu não estou chamando a pessoa, não estou sendo racista, eu estou apenas brincando, contando uma piada, tá? Então é um tema bem, bem pertinente para o nosso tempo. Xenofobia também, né? Vamos dizer que xenofobia e racismo, eles chegam a caminhar juntos, né? Então, a xenofobia, você olha para o diferente, aquele que é de outro estado, de outro país, você vê que tem a xenofobia de uma maneira globalizada, internacional, entre países, né? E tem aquela xenofobia interna, em que aqui no Brasil mesmo, há essa questão de ataques a pessoas de determinada região, né? Então, isso é uma coisa muito forte ainda presente na nossa cultura e vale a pena você estudar, porque pode cair na sua redação.
A cultura do ódio também é algo muito forte. Ainda a gente viu a questão eleitoral, que foi uma das coisas que incentivaram a cultura do ódio, né? Mas temos aí também a xenofobia, que incentiva isso também. O crescimento do crime organizado no Brasil, isso é uma coisa muito forte também. A liberação do porte de arma, isso é positivo ou é negativo para que o cidadão, o civil, possa ter o porte de arma? Você pode fazer um estudo profundo e apontar os pontos positivos e negativos e, a partir disso, você tomar o seu posicionamento. Agora o sexto eixo temático fala de educação, esporte, cultura e arte. Tem aqui alguns temas bem interessantes. A arte como propagadora dos direitos humanos, eu acho bem pertinente, atual. A importância do hábito da leitura, sempre esse tema é atual, sobretudo aqui no Brasil, né? O esporte como meio de integração entre as pessoas, olha que tema bem importante. Já que a gente costuma ver a violência nos estádios ou em outros esportes também, né? A gente vê briga, confusão generalizada, tanta violência, mas a gente percebe que o esporte, ele deveria ser usado primeiro para a integração entre as pessoas e entre as culturas de um modo geral. O combate ao analfabetismo funcional, né? Que é aquele analfabetismo que a pessoa sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar. Analfabetismo digital, muitas pessoas que não sabem lidar ainda com as tecnologias digitais. E educação à distância, que agora na pandemia a gente viu como ainda esse tipo de educação é precária, sobretudo para a população mais pobre, a população de periferia, né? Porque não tem uma educação de qualidade ou não sabe lidar muitas vezes com a tecnologia, ou não tem esse acesso à tecnologia como deveria ter, e vários fatores que influenciam negativamente nessa questão da educação à distância. E por fim, a gente vai ver agora o eixo temático de temas sociais. O aumento da pobreza no Brasil, está aí um tema pertinente. O combate às desigualdades sociais. A dignidade à população de rua é um tema também muito forte, porque pouco se detalha sobre isso, pouco fala, mas sobretudo no período de inverno, onde o frio é muito forte, como que anda essa população de rua. Não só isso, mas em outro período que sofrem violência, né? A gente vê algumas pessoas que têm aquela mentalidade de limpeza étnica, que quer limpar a cidade, né? E aí diz que os moradores de rua acabam prejudicando esse problema de encantamento, de embelezamento da cidade, e acabam agindo com violência, com um tom de violência. Muitas vezes chegam a matar diversos moradores de ruas. Então, isso é uma temática bem importante para ser abordada, tá bom? Uberização e direitos trabalhistas. O que é isso? A gente está falando aqui de motorista por aplicativos, né? Tem muitas pessoas que dirigem e vê isso como um empreendimento, o seu negócio próprio, mas essas pessoas ficam desprovidas de direitos, né? Tanto na área de seguridade social, como direito trabalhista mesmo. Então, é algo para ser debatido. Gravidez na adolescência, sempre atual. DSTs na adolescência também é sempre atual. Liberação do uso da maconha, isso é muito polêmico mesmo. Você pode fazer um estudo e pode desenvolver a sua redação, né? Apresentando argumentos favoráveis e contrários, ou a liberação para fins medicinais. Etarismo e seus impactos na sociedade. O etarismo é o preconceito, a discriminação em relação à pessoa por questão de idade. Eu quero lembrar você, ou pelo menos destacar, nesse primeiro momento, que o etarismo ele pode acontecer em relação às pessoas mais velhas, mas também aos mais jovens. Então, quando o preconceito é por causa da idade, tanto faz.
A pessoa sendo mais velha, mais nova, acaba sofrendo esse preconceito. Quantas vezes a gente ouve falar, essa juventude hoje não quer nada, não presta, né? Então isso é um preconceito, é uma forma de praticar o etarismo. Mas a gente percebe que o etarismo ele é mais forte, sobretudo em relação à pessoa da terceira idade, é isso? Então é um tema bem atual que você pode estudar para aplicar na sua redação. E por fim, o último tema que é capacitismo e suas consequências. O que é o capacitismo? É a questão também do preconceito, a discriminação, o preconceito em relação às pessoas com deficiência, tá bom? Então, é um tipo também de problema grave, uma chaga social muito forte que está presente na nossa sociedade. Minha gente, meus amigos, então apresentamos para vocês sete eixos temáticos. Você pode estudar cada eixo temático de forma global, e depois fazer uma comparação com cada tema desse eixo temático e você pode desenvolver a sua redação, claro, a partir desse eixo temático. Aqui a gente ensina a nossa receita de bolo, né, no nosso método majorador, e você pode trabalhar essa receita de bolo para vários temas, tá bom? Muito obrigado, agradeço a você que ficou conosco até agora. Dá pausa aí no vídeo, estuda mais sobre esses temas e bora majorar e bora fazer excelentes redações. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!